O agente de campo da fundação está caído no chão, com uma lança de ferro em seu peito. Pouco tempo depois, um cientista da fundação grita e se contorce no chão, com o rosto queimado por produtos químicos corrosivos. No fundo de um túnel escuro e imundo, agentes da Força-Tarefa Móvel estão caídos numa armadilha, perfurados por estacas pungi improvisadas, enquanto forças mortais crescem em um local oculto abaixo. Todos esses membros do pessoal da fundação foram colocados de joelhos por uma anomalia que você jamais esqueceria. O ano é 2014 e pesquisadores da Liga para a Proteção das Aves começaram a notar uma tendência preocupante na área ao redor do Lago Grenouille. A população de aves ali está diminuindo rapidamente. Investigações sobre esse fenômeno determinaram que esse declínio se deve a uma queda dramática nas populações locais de insetos, vermes e lesmas, que anteriormente serviam como fonte de alimento para as aves. Nesse momento, enquanto os entusiastas de aves ficam intrigados, a mudança ecológica incomum chama a atenção dos agentes infiltrados da Fundação SCP. Os agentes Michel Duvalier e André Mollin são enviados imediatamente à floresta ao redor do lago. Os dois agentes, disfarçados de caçadores para circular pela área sem levantar suspeitas, estabelecem residência temporária em uma cabana de madeira. Os 3 primeiros dias passam sem incidentes e o agente Mollin fica inquieto na terceira noite. Ele não esperava que sua primeira missão envolvesse tanta observação de pássaros e caminhadas entediantes na natureza. Enquanto isso, Duvalier reconciliou-se com a missão, aproveitando a chance de se afastar das frequentes experiências de quase morte do seu trabalho. Ela gosta de relaxar na varanda da cabana e apreciar a visão de uma coruja. Ela acredita que o sumiço dos pássaros e insetos se deve às mudanças climáticas. Nem tudo é anômalo o tempo todo, afinal. Sentados na varanda, os dois agentes avistam membros da Liga para a Proteção dos Pássaros e uma de suas vans. Isso, por si só, não é tão incomum, mas eles também veem algo rastejando em direção à van, segurando uma lança com ponta de ferro. O agente Mollin mal consegue acreditar no que vê, mas de fato, há uma pessoa-sapo de 1,5 metros de altura vestida com um uniforme verde escuro, brandindo uma arma. Inseguros sobre a situação e querendo analisá-la antes de agir, os dois agentes ficam onde estão, observando enquanto a criatura-sapo cutuca a van vazia com sua lança. Ela força o capô do veículo, remove o recipiente de óleo e recua nervosamente da área. O agente Duvalier ordena que sigam o sapo para descobrir o destino do recipiente de óleo roubado. Eles seguem o sapo, tomando cuidado para não serem vistos até ele chegar à margem do lago Glenwell. Então, ele para de repente, infla seu saco vocal e solta um coacho alto e prolongado. 2 vozes coacham em resposta e 2 sapos saem da floresta para encontrá-lo. Outro sai da floresta, um pouco perto demais dos agentes. Ele os vê e grita de terror, pulando e correndo em direção à água. Os outros sapos, assustados e percebendo a invasão, mergulham na água. O agente Mollin, não querendo desistir da perseguição tão cedo, vai atrás do sapo que está correndo. Ele olha para ele com olhos arregalados e assustados, gritando em francês surpreendentemente fluente para que ele fique afastado. Em um ato de autodefesa desesperada, o sapo lança sua lança, perfurando o agente Mollin no peito. Enquanto ele desaba, a agente Duvalier rapidamente saca o rifle de caça e dispara um dardo tranquilizante no pescoço do sapo. Ele cai no chão, inconsciente. Devido à rápida ação da agente Duvalier, Mollin recebe tratamento imediato e se recupera totalmente dos ferimentos. Enquanto isso, a pessoa Han é levada para o local de testes mais próximo, onde recebe a designação oficial SCP-5457. Ao recobrar a consciência, a Han passa a agir de forma hostil. Ela ataca a equipe de testes, mostrando domínio de diversos estilos e estratégias de combate. Seu comportamento agressivo parece ser motivado apenas pelo pânico. O sapo se apavora com quase todo humano que encontra. Para entender o comportamento e, se possível, as motivações da criatura, o Dr. Beranger faz uma entrevista com ela. O sapo é colocado em contenções de corpo inteiro de alta segurança para impedir que use muco nos membros e escape das contenções padrão, algo que já havia feito várias vezes logo que foi colocado sob custódia. Em seguida, o Dr. Beranger entra, escoltado por 2 guardas armados. O sapo fica imediatamente angustiado, fixando o olhar no jaleco branco do Dr. Beranger. Ele se refere a ele, com um notável temor na voz, como um chefe. Surpreso, ele corrige o prisioneiro anfíbio e se apresenta como chefe de departamento. Primeiro, o Dr. Beranger pergunta à criatura seu nome.
Ele se apresenta como Sargento Martin Duval e insiste em seu compromisso com seu povo, que ele não trairá, não importa quantas facas sejam usadas em seu corpo viscoso. O Dr. Beranger debocha disso e pergunta sobre a obsessão do sapo com a tortura. Ele conversa educadamente com o sapo e oferece conforto em troca de cooperação. O sapo fica em silêncio, encarando o cientista com um olhar de determinação solene. Ele respira fundo. Pressupondo que o sapo vai revelar algo delicado, Dr. Beranger o incentiva a se abrir. E ele faz isso. Cospe uma quantidade massiva de bile corrosiva diretamente no rosto do Dr. Beranger. O doutor solta um grito de agonia, caindo no chão. Um guarda corre para ajudar e o outro aperta as amarras do sapo. Apesar de exausto e sobrecarregado, o sapo sorri satisfeito ao ver Dr. Beranger ser levado para a enfermaria. Lá, ele é mantido sob observação por 2 dias, enquanto seu corpo é acometido por febres altas e fortes dores intestinais. Com o tempo, os sintomas melhoram e ele recebe alta para voltar ao trabalho. Em caso de novos incidentes, a equipe médica desenvolve uma antitoxina para combater efeitos de ataques semelhantes. Enquanto o Dr. Beranger estava na enfermaria, a equipe tentou entrevistar o Sargento Duval várias vezes, mas ele se recusou a responder e tentou atacar quem se aproximava. Enquanto isso, na área ao redor do Lago Lanui, agentes têm avistado cada vez mais pessoas Han reunindo recursos da floresta. Quando os agentes rastreiam esses grupos de Hans, eles descobrem um enorme sistema de cavernas que parece abrigar toda uma civilização dessas pessoas Han inteligentes. Eles descobrirão mais tarde que esta é a République de Basse-Basse-Grandouille, ou República de Sub-Frógia. Uma força-tarefa de 25 agentes é enviada para explorar as cavernas e coletar o máximo possível de informações adicionais. Nenhum dos agentes poderia ter previsto a força das forças militares da República ou o preparo dos sapos para uma possível invasão. Ao descerem nas cavernas, os agentes acionam acidentalmente uma armadilha que dispara lanças com pontas de ferro de compartimentos ocultos nas paredes. 5 agentes são feridos pelas lanças e precisam voltar à superfície para tratamento médico. Outra armadilha é ativada em seguida, mas os agentes já estão preparados. Eles desviam das lanças e conseguem passar por mais uma armadilha, que derruba baldes de bile tóxica de cima, também relativamente ilesos. Sentindo-se otimistas, eles continuam avançando pelo sistema de cavernas. Após 3 horas de exploração, eles chegam às muralhas fortemente defendidas da República. Os soldados sapos atiram ao avistar, usando artilharia e armas de cerco para forçar o recuo dos agentes. Durante o processo, 7 agentes são mortos e 13 ficam feridos. Com as tensões entre Fundação e República crescendo sem solução pacífica, o agente Molin pede para falar com o Sargento Duval. Ele e o agente Duvalier recebem permissão para isso e podem entrar na sala de observação ao lado da cela do sargento. O sapo fica chocado ao ver o agente Molin, que ele acredita ter matado. Para surpresa de Molin, o sapo acha que ele veio aqui para comê-lo, em um ato de vingança por quase tê-lo matado. O agente Duvalier insiste, querendo saber por que o sapo acredita tanto que será comido. É porque você é um sapo e nós somos franceses? É só isso mesmo? O sapo admite que é tão simples assim. Vimos o que fazem com os nossos. Sabemos o que fizeram conosco. Por que você acha que nós nos escondemos de vocês? A agente Duvalier se surpreende. Ela não gosta de pernas de rã e não acha que seja um ingrediente comum. Quanto ao agente Molin, ele é vegetariano. Eles tentam levar o sargento Duval a falar sobre sua terra natal, que descobriram. Ele se horroriza com a notícia, achando que seu povo está condenado a um destino terrível, coberto de manteiga. Duvalier e Molin tentam convencer o sapo a cooperar para que o restante da República também coopere. A Fundação não pode ignorar a República após descobrir que um exército de sapos vive sob a França. Ou a paz deve ser estabelecida, ou a ameaça potencial deve ser neutralizada. Os 2 agentes propõem um acordo a Martin. Se quiser ajudar seu povo, pode cooperar com a Fundação para estabelecer contato pacífico com Sub-Frógia. Martin não é um sapo que leva esse tipo de coisa na brincadeira e passa 4 dias pensando sobre a oferta da Fundação. Ele pede para falar com os agentes Molin e Duvalier, perguntando sobre a natureza da Fundação como organização, sobre suas intenções em relação ao povo de Underfródia e, sem exceção, se algum dos agentes está secretamente planejando comê-lo. Por fim, ele anuncia que está disposto a cooperar.
O agente Molan, o agente Duvalier e o sargento Martin Duval sentam-se juntos à mesa para conversar. Antes de tudo, Martin alerta que os sapos não vão negociar com ninguém que seja francês. Eles não vão confiar neles. Qualquer subanfrodiano razoável preferiria comer a própria pele do que ouvir um francês. Como uma breve nota cultural, é considerado um tabu social comer a própria pele descartada na sociedade subanfrodiana. Para conquistar a confiança dos anfíbios, a fundação pode usar comida. Martin conta que plantações e gado de Underfrogia foram dizimados por uma epidemia, causando fome ao povo. Esse é o motivo do súbito aparecimento de sapos na superfície em busca de comida e recursos. A busca por comida reduziu as populações de animais selvagens locais, chamando a atenção da Fundação desde o início. Portanto, se a Fundação deseja causar uma boa impressão em Underfrogia, ela deve oferecer seu apoio na forma de ajuda alimentar. Martin fica angustiado por ter se aberto aos agentes da Fundação e teme não ter feito a escolha certa. O agente Duvalier tenta aliviar esses medos. A Fundação promete não faz questão de matar anomalias e que a equipe de contenção pode ajudar o povo de Underfrogia a permanecer escondido e seguro em seu lar. Martin, no entanto, não terá permissão para retornar a eles, pelo menos por enquanto, já que é um recurso valioso de negociação, além de um intrigante objeto de estudo. Martin aceita isso, disposto a cumprir seu dever para proteger o restante dos sapos. Após essa conversa com Martin, a Fundação desenvolve uma nova estratégia. Agentes da Fundação do Reino Unido viajam para as linhas de frente de Underfrogia, onde encenam um ataque falso contra os agentes franceses da Fundação que estão lá. Para os cidadãos de Underfrogia, esse novo grupo de humanos, claramente não franceses, parece expulsar as forças francesas dos portões da cidade. Neste momento, os novos agentes do Reino Unido fornecem comida aos Underfrogianos, escolhida conforme sugestões de Martin. Com boa vontade entre a Fundação e Underfrogia, foi assinado um tratado de paz que definiu a natureza do confinamento. Os atuais procedimentos especiais de contenção para SCP-5457 são os seguintes. Como não é viável conter todas as instâncias do SCP-5457, as instâncias da espécie são consideradas contidas no local, em sua casa sob o lago Glenville. A Fundação é responsável por regular o turismo e a pesquisa na área para evitar que qualquer civil descubra a República de Underfrogia. A Fundação deve entregar regularmente alimentos, materiais para a fabricação de bens e outros suprimentos necessários em Underfrogia. Isso impedirá que os sapos precisem realizar quaisquer expedições à superfície, permitindo que eles permaneçam escondidos. Além desses recursos materiais, consultores de segurança e outras ajudas necessárias serão fornecidos ao SCP-5457 para auxiliá-los em sua missão de ocultar sua existência da humanidade em geral. Funcionários franceses não podem interagir com o SCP-5457 e, nessas interações, os demais devem mencionar com frequência a popularidade dos sapos na culinária francesa. Quanto mais medo os sapos tiverem dos franceses, menos provável será que tentem escapar do confinamento. Um medo saudável dos franceses e de seu suposto desejo de comer sapos ajuda a manter Underfrogia oculta. Se a Fundação precisar alimentar esse medo, que seja. Após a assinatura dos Tratados de Paz, a Fundação SCP e a República de Underfrogia estabelecem um programa de intercâmbio sob a liderança do Dr. Graham. Logo após sua criação, o programa relatou resultados muito bem-sucedidos. Uma das descobertas mais notáveis do intercâmbio é a grande quantidade de pesquisas avançadas em química e genética feitas pelos cientistas underfrogianos. Em troca, a Fundação ensina tecnologia a vapor aos cientistas sapos, que pretendem usar em sua sociedade, especialmente para defesa e ocultação. Durante todo o programa de intercâmbio, os funcionários da Fundação também fazem o possível para manter vivo e forte o medo underfrogiano dos franceses. Propagam-se desinformações, como dizer que franceses fervem sapos vivos para retirar gordura e muco. Durante o intercâmbio, o diplomata da Fundação, Cameron, descobre que Tararé é uma figura cultural significativa em Underfrogia e objeto de muito medo. Ela acompanha o deputado Trunjong, um político underfrogiano, a uma apresentação de uma peça sobre os terrores de Tararé. Após a apresentação, ela aproveita para criar laços com Trunjong sobre o medo de ser devorado por um francês. Ela mostra ao deputado algumas filmagens cuidadosamente selecionadas e editadas do SCP-082 Fernand, o canibal, enquanto ele devora todo tipo de carne, humana e de outros tipos.
O deputado se enjoa com a cena e, no dia seguinte, propõe um projeto de lei para ampliar o orçamento militar de Underfrodia, focado no desenvolvimento de armas de cerco pesadas. Com a relação entre a fundação e os sapos melhorando, alguns sapos mais velhos se preocupam com o efeito da paz entre humanos e sapos nos jovens. Sapos jovens e girinos não têm mais tanto medo dos humanos e parecem confiantes para subir à superfície com segurança. Para resolver isso, o Dr. Grant faz palestras nas escolas subanfíbias, ensinando as crianças sobre os males dos franceses. Ele exibe imagens de dissecações de sapos feitas em aulas de ciências em escolas humanas para assustá-los e desencorajar qualquer desejo de viver na superfície. Anos se passam e a República de Underfrodia começa a ressentir o contínuo confinamento do sargento Martin Duval. Eles pedem seu retorno, alegando que ele não é mais necessário como refém, já que a situação diplomática está estável. A Fundação concorda e Martin é devolvido ao seu amado lar na República. Enquanto Martin se readapta à vida em Underfrodia, ele envia cartas aos agentes Molan e Duvalier, mas essa não é a única maneira de passar o tempo. Em segredo, Martin vem organizando um movimento rebelde de sapos, convencendo-os de que a Fundação está mentindo e de que eles podem viver em segurança na superfície. O número de sapos envolvidos nesse movimento aumentou gradualmente, chegando a 370 em 2017. Neste ponto, Martin não pode mais esperar. Eles tentam escapar do contenção de uma vez por todas. Soldados e catadores deixam o perímetro facilmente. A equipe de segurança da Fundação tenta impedir, mas captura só 12 sapos. Os demais se dispersam e somem na floresta. A única coisa que a Fundação consegue pensar em fazer é enviar uma força de resposta, mandando agentes da Fundação para a floresta para recapturar os sapos. Um dos responsáveis por essa tarefa é o agente Duvalier. Ela encontra Martin em um posto da guarda florestal, onde ele se esconde com outros 22 sapos. Quando ela entra, todos os sapos correm para a parede dos fundos e se encolhem contra ela, com medo. Martin os incentiva a se acalmarem e cumprimenta seu velho aliado, Michel. Ela retribui o cumprimento a Martin. Ela pergunta sobre André e Duvalier diz que ele assumiu um cargo com os ratos toupeira. Ela espera não ter más notícias para ele ao revê-lo. Ela implora a Martin, pedindo para ele voltar para Underfrodia. Os outros sapos certamente irão segui-lo. Martin se recusa. Lar, você fala desse buraco escuro e úmido? Normal? Quer dizer viver sob uma mentira que nos sufocou por gerações? Ficamos presos lá embaixo, estagnados nas cavernas, e tudo isso foi em vão. Foi o que disse a eles e mostrei que podíamos viver na superfície. É incrível aqui. Podemos sentir o sol em nossos rostos, o vento em nossos poros, beber água fresca e natural. Então não, Michel. Nesse momento, Martin coachou alto, sinalizando para todos os sapos próximos. A agente Duvalier sai e observa sapos emergindo da floresta próxima. Martin saiu logo atrás dela, tentando bloquear seu caminho. Ela saca sua arma, apontando-a para o sapo que ela tinha começado a considerar um amigo. Você não pode se esconder aqui. As pessoas vão te encontrar. Elas vão surtar. Claro, responde Martin, mas não é como se eles fossem nos comer. Ela implora a Martin para que o sapo recue, evitando que ela faça algo de que ambos se arrependam. Martin se recusa. Um soldado sapo tem seu dever, e esse é o dever de Martin para o povo de Subsapolândia. Martin promete que nunca vai recuar. Agente Duvalier se vira, observando ao redor. Centenas de sapos observam, aguardando para ver o que acontece. Martin continua. Com o tempo, todos nós vamos conquistar nossos medos e nos tornaremos exemplos para o restante do povo de Underfrodia. Vamos mostrar a eles que não há motivo para temer os franceses, assim como estou mostrando a eles que não tenho medo de você. Meu povo vai viver livre do terror. O agente Duvalier respira fundo e demoradamente. Lágrimas ardem em seus olhos enquanto ela se prepara para fazer algo que prometeu que nunca faria. Ela firma a mira, ela abre a boca. Ela tenta não pensar no que seu dever exige agora. Dias depois, a agente Duvalier envia um pedido formal ao diretor do sítio Varenne. O texto diz o seguinte: Diretor Verne, sei que preciso de todas as minhas memórias para a audiência do Comitê de Ética amanhã. Afinal, eu preciso ser capaz de fornecer o relato completo do que aconteceu. Mas, seja qual for o veredito, estou solicitando formalmente passar por tratamento anestésico após a conclusão da audiência. Não vou mais precisar dessas memórias. Será que eu realmente quero esquecer o sabor?
Atenciosamente, agente Michel Duvalier. O dever pode nos impulsionar e ajudar a lutar pelo bem maior. Mas também pode nos levar a fazer coisas realmente terríveis. Sabe, eu nunca tive muito interesse em experimentar pernas de rã. Agora, depois de analisar os detalhes do SCP-5457 e os horrores que eles enfrentaram, posso dizer que meu pequeno interesse foi reduzido a zero. Acho melhor deixar como está. Como dizem, é melhor não mexer no que está quieto. E deixar que sapos sencientes, com uma estrutura social complexa e uma compreensão, além do medo da própria mortalidade, simplesmente vivam. Acesse o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior hoje. Agora, assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-165, As Areias Famintas e Rastejantes de Tou.